Desde o Evangelho de João, há 2000 anos se sabe. No princípio era o Verbo. A palavra antecede e autoriza. Ao longo de anos, Bolsonaro disse e repetiu o que e como pensa o meio ambiente. O que pensa dos povos indígenas, do seu modo de vida e dos espaços onde vivem Brasil afora. Bolsonaro, já presidente, tem rasgado o verbo sobre o que pensa e quer da Amazônia. Quer explorá-la daquele seu jeito, voltando um século no tempo, quer integrar os povos indígenas. Imagine. Quer abrir seus territórios para garimpeiros e exploração de minérios e do que for mais alcançável na Amazônia. Há semanas, o presidente do Brasil dizia e segue dizendo grosserias dirigidas, entre outros, à Alemanha, Noruega e seus chefes de Estado. Num país em recessão, se deu ao luxo de presepadas. Abriu mão de 290 milhões de reais da Alemanha e Noruega para o Fundo de Preservação da Amazônia. E acrescentou asneiras dirigidas à Alemanha e sua primeira-ministra Angela Merkel. Disse: a Alemanha deixará de comprar a Amazônia a prestações. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha. Tá ok? Lá está precisando muito mais do que aqui. Bolsonaro ignora também que a Alemanha tem florestas e que o Brasil não é um brinquedo seu e de suas falanges. A Noruega também suspendeu sua participação no fundo. Presepadas podem custar caro e não só em dinheiro. A revista alemã Der Spiegel e o jornal e revista Zeit cobram sanções diplomáticas e econômicas contra o Brasil. Diz Der Spiegel: produtos agrícolas brasileiros devem desaparecer dos supermercados da União Europeia se não for possível comprovar que foram produzidos em condições ambientalmente justas. Os poderosos grandes fazendeiros, continua Der Spiegel, que apoiam decisivamente Bolsonaro, devem sentir que sua atitude tem um preço, porque seu ídolo não inflige danos imensuráveis só a seu próprio país, mas ao mundo todo. O jornal e revista Zeit prega: talvez seja mais promissor atingir o Brasil num ponto que mais dói, os interesses econômicos de seus exportadores. O mundo sabe que em um ano, de julho a julho, a Amazônia perdeu 5.879 quilômetros quadrados de florestas, 40% a mais do que no ano anterior. E qual foi a providência do presidente, secundado pelo ministro, que supõe ser a modernidade, usar os vermelhos dos seus óculos? Foi negar os dados e provocar a queda de Ricardo Galvão, o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com tais verbos e gestos, o que se poderia esperar? Mais ainda, sendo o bolsonistão o que é e o que são suas falanges. Se poderia esperar o que o verbo autorizou: milhões de árvores derrubadas e fogo, porções da Amazônia em chamas. No sudoeste do Pará, ao largo da BR-163, fazendeiros anunciaram o Dia do Fogo. Entre o sábado 11 e o domingo 12 deste agosto, o INPE registrou, aspas, uma explosão de focos de fogo, relatou na Folha o excelente repórter Fabiano Maisonave. Em uma cidade sintomaticamente denominada Novo Progresso, a 1.643 quilômetros de Belém, um aumento de 300% em casos de focos de incêndio no sábado 11 de agosto. Recorde do ano com 124 focos registrados. No domingo, mais 203 casos de incêndio, descreveu Maisonave. Em Altamira, aumento de 743% nos incêndios, com 194 no sábado e mais 237 incêndios no domingo. Para os que acreditam em mamadeira em forma de pênis, terra plana, Jesus na goiabeira, aí estão as imagens de satélite.
e cidades da Amazônia encobertas por nuvens de fumaça. O jornal Folha do Progresso, da próspera localidade Novo Progresso, revelou: fazendeiros, produtores rurais se sentem, aspas, amparados pelas palavras do presidente Bolsonaro, fecha aspas, que não desiste, com imagens mostrando ao mundo focos da Amazônia em chamas. Bolsonaro, fiel ao que é, para livrar-se das resultantes do seu verbo, lançou uma suspeita, daquelas para alimentar suas falanges. Disse: pode estar havendo, sim, não estou afirmando, uma ação criminosa desses zongueiros para chamar atenção contra a minha pessoa e contra o governo do Brasil. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Em meio a tanta irresponsabilidade, Bolsonaro terminaria dizendo uma verdade: tem uma guerra acontecendo no mundo contra o Brasil, a guerra da informação, disse ele. E de fato tem. E quem iniciou esta guerra foi o próprio presidente da República do Brasil. Nos últimos dias, na sequência de manchetes com os incêndios na Amazônia, correram o mundo imagens da São Paulo virando noite na tarde desta última segunda-feira. O resultado da confluência da fumaça de queimadas na Bolívia e Paraguai, realimentadas pela fumaça das queimadas no Acre, Rondônia, Pará, Amazonas e Mato Grosso. Até a agência espacial NASA, certamente tomada pelos comunistas, entrou na guerra. Nesta quinta-feira, publicou foto dos seus satélites, seguramente bolivarianos, informando ao mundo: a fumaça de incêndios na selva amazônica se espalha por vários estados brasileiros. Embora seja a temporada de incêndios do Brasil, este pode ser um recorde. E assim, aos olhos do mundo, o bolsonistão bate um recorde. A música, o futebol, o carnaval, entre outras, queiramos ou não, gostemos ou não, são representações do Brasil no mundo. Com o aquecimento global, que não existe para quem crê na Terra plana, a Amazônia, que há séculos já estará cada vez mais no imaginário do mundo. Nesta quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, em francês e inglês, tuitou com ares de urgência: nossa casa está queimando, literalmente. A floresta amazônica, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Membros do G7, vamos discutir essa primeira ordem de emergência em 2 dias. Bolsonaro, seu governo e suas falanges do bolsonistão estão brincando com fogo. Viva o índio do Xingu!